Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Professor Fábio Luz. Então, antes de mais nada, como já é o segundo vídeo, já é tradição, então eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal. Isso fortalece muito o trabalho, faz a nossa mensagem chegar mais longe e ajudar também mais pessoas, tá? Hoje o nosso vídeo ele também é focado para a área de educação, mas você vai começar a perceber que ele se aplica a outras áreas, mas eu quero falar com você realmente que nutre o sonho de passar em um concurso da área de educação, tornar-se um servidor de uma secretaria de educação do Distrito Federal, de alguma secretaria municipal espalhada aí por esse país tão gigante que é o Brasil. Hoje eu quero te dar técnicas, te mostrar técnicas que vão melhorar a sua concentração. O fato é o seguinte, se você melhora a sua concentração, naturalmente você vai melhorar a sua performance. Então eu selecionei 3 dicas que eu já vi dando certo com muitas pessoas e que certamente quando o vídeo acabar, você pode começar a aplicá-la no seu dia a dia e você vai depois vir aqui neste vídeo mostrar, agradecer e deixar o seu comentário falando como que essa técnica te ajudou, né? Uma coisa simples, mas que realmente tem muita diferença. A primeira técnica, então, o vídeo é muito mais eu falando aqui com você, realmente eu vou apenas mostrar para você a técnica e depois a gente volta para cá, tá? Então, a primeira técnica que eu quero te mostrar hoje é conhecida como técnica de Pomodoro. E aí eu vou explicar esse desenho aqui para você e depois a gente volta para o desenho. Então eu vou te explicar agora olhando para você sobre o desenho, depois a gente volta para lá, beleza? Pessoal, o que é? Primeira coisa, você sabe o que significa Pomodoro? Pelo desenhozinho ali você já tem uma ideia, né? Pomodoro, pessoal, é tomate em italiano, não tem outra explicação. Significa tomate em italiano. E o que aconteceu? Lá na década de 80, um italiano chamado Francesco Cirillo, ele teve um insight, né? Teve uma dúvida ali que acabou chamando a atenção dele. Ele começou a perceber, ele percebeu que todas as vezes que ele se dedicava para alguma atividade, pouco tempo depois ele já estava displicente, já estava relapso, procurando uma outra coisa para fazer. Então, por curiosidade, ele começou a analisar quanto tempo, em média, ele ficava focado, ele conseguia focar em alguma coisa sem perder o foco. E a única coisa que ele tinha para medir ou para contar esse tempo era justamente um timer de cozinha. Aquele timer que você deve ter aí na sua casa que ajuda você a não deixar o alimento lá, o bolo queimar lá no fogão. E esse timer era em formato de tomate. Então daí que surgiu a técnica de Pomodoro. O mais interessante que a gente pode extrair dessa técnica e vamos dizer assim, dessa ideia, dessa ciência que ele começou a desenvolver ali naquele momento, foi que ele percebeu que invariavelmente, praticamente, as pessoas passavam a perder o foco em uma determinada atividade após 25 minutos aproximadamente. Então ele começou a perceber que o cérebro ele conseguia trabalhar e focado dentro de 25 minutos e que depois desse tempo o cérebro começava a querer fazer uma outra atividade. E aí que nasceu, foi aprofundada, foi estudada nos últimos 30 anos e essa técnica se aperfeiçoou e ela é uma das mais aplicadas, uma das mais bem recebidas entre as pessoas que se preparam para um concurso público. E agora eu vou te explicar como é que funciona a técnica de Pomodoro. Então, todas as vezes que você estiver estudando e for começar a estudar, você pode fracionar a sua hora em pequenos pomodoros, que é assim que a gente vai chamar os intervalos de 25 minutos. Por quê? Porque a tendência para a maioria das pessoas é que após esses 25 minutos, até uma mosca voando seja mais interessante do que o que você está fazendo naquele momento. Então a técnica de Pomodoro, ela consiste em separar e fracionar o tempo em intervalos de 25 minutos. E o que você faz quando esses 25 minutos acabam?
você dá um pause. Você para os seus estudos por um tempo para voltar para outro ciclo de 25 minutos. E qual é esse intervalo? 5 minutinhos. Então, por exemplo, vou estudar por 1 hora. Vou cronometrar o meu tempo para que eu fique estudando focado durante 25 minutos. Após esses 25 minutos, eu vou parar por 5, vou fazer alguma atividade diferente, vou beber uma água, vou me espreguiçar. A atividade física está totalmente relacionada aos estudos, então ela é importante. O simples ato de você levantar, espreguiçar, fazer um alongamento, pode te dar uma outra recarregada de bateria para você enfrentar outra jornada de estudo. Então você faz nesses 5 minutos uma atividade diferente. Fábio, pode lanchar? Pode, mas 5 minutos é um tempo muito pequeno para comer. Você vai ter o tempo de comer, que é o que? Qual é? Após o terceiro ciclo de Pomodoro. Então você fez intensivos estudos por 25 minutos, parou por 5. Fez novos 25 minutos, parou por 5. Fez novos 25 minutos e após o terceiro ciclo de 25, aí sim é o momento de você fazer algo um pouco que vai demandar um pouco mais de tempo. Tomar um banho, lanchar, fazer uma ligação. Enfim, você vai escolher desde que seja uma atividade diferente do estudo. Então, após 3 ciclos de 25 minutos, você pode então fazer esse intervalo um pouco maior. E é isso que representa a imagem. A imagem ela pode ter algumas variações, porque você pode testar. O fato que não vai mudar é que o cérebro ele vai manter o foco em alto nível por aproximadamente 25 minutos. Então, se você se acostuma a parar, toda vez que você volta, você vai exigir o máximo do seu cérebro. Agora, se você fica muito tempo estudando, você está muitas vezes ali de corpo presente, porque o cérebro já está pensando na sua viagem, já está pensando na conta que tem que pagar, está pensando no amor da sua vida, está pensando no crush, está pensando em qualquer outra coisa que não seja o seu estudo. Então vamos ver a representação da imagem para você entender um pouco melhor? Vem comigo aqui, por gentileza, então. Olha só. Você focou por 25 minutos. Depois dos 25 minutos, você fez uma pausa. Então, foi ali, espreguiçou, foi ali comer alguma coisa rapidinho, fez alguma ligação, voltou para mais 25. Depois desses 25, fez uma nova pausa. Fez outro Pomodoro de 25 minutos. Embora a imagem não mostre aqui para você, eu recomendaria que após 3 ciclos de 25 minutos, que vai dar 1h30 aproximadamente, você possa, aqui nesse intervalo, você pode fazer um intervalo maior, que é de 15 minutos. E aí você vai perceber que aqui você pode tomar um banho, fazer um lanche com mais calma, para que você volte para outro ciclo de 25. E aí você faz um novo intervalinho de 5. Ou seja, a cada 1, 2, 3 ciclos, você dá um intervalo maior. E aí você volta novamente para 1, 2, 3, faz um intervalo maior e assim sucessivamente dentro do seu dia. Beleza? Pessoal, voltando aqui, com toda certeza, a técnica de Pomodoro ela vai ajudar muito na sua concentração. E tem, ainda hoje, você vai ver dentro desse vídeo, uma técnica que complementa a técnica de Pomodoro, que tá na hora de falar, vem comigo aqui, por gentileza, que é a técnica da folha em branco. Ó, na boa, eu já cansei de fazer vídeo para a técnica, falando sobre a técnica da folha em branco, porque ela ajuda demais. Então aqui deixei uma folhinha apenas para representar essa técnica e vou falar aqui com você sobre como é que ela funciona. Na boa, você já notou? Hoje eu vou estudar conhecimentos pedagógicos, vou estudar junto lá, vou estudar português também. E aí você começa todo empenhado, sentou, pegou a videoaula, abriu o livro, seja lá como você quer fazer. Começou a estudar. Você já notou que deu 2 minutos, deu 5 minutos, o seu cérebro te lembra que tem uma conta para pagar, que você tem que responder uma mensagem do WhatsApp lá que você recebeu, que tem uma ligação que você tem que fazer, que tem que tirar o lixo. Você já notou que isso acontece demais? Sabe por que isso acontece? Porque o seu cérebro está pregando em você, como a gente fala hoje em dia, os adolescentes falam, o seu cérebro está te trollando. O seu cérebro está fazendo uma pegadinha com você.
Porque se você está sem ritmo de estudos, se você está começando a estudar, o cérebro quer que você gaste seu tempo fazendo coisas teoricamente mais interessantes. Então você tem que mostrar para o seu cérebro que naquele momento você escolheu estudar. E se você fazer disso uma rotina, em pouquíssimo tempo você não precisará mais se utilizar de mecanismos para que você consiga manter a concentração. E a técnica da folha em branco ela pode te ajudar nesse momento. Como é que a folha em branco funciona? Vou começar a estudar, vou assistir a minha videoaula, vou ler aqui o meu papel, vou ler aqui meu resumo, ler o livro. O que é que você vai fazer? Toda vez que você vai estudar, você vai levar consigo uma folha em branco. Pode ser uma agenda, uma folha ali, um papel que você vai conseguir recorrer em outro momento. Comecei a estudar. Lembrei daquela conta que eu tenho que pagar? Vai lá na sua folha em branco e anota. Tenho que pagar a conta. Continua estudando. Lembrou da mensagem que você tem que receber? Que você tem que responder? Tenho que responder fulano. Lembrou do lixo? Tirar lixo. Lavar o banheiro? Lavar o banheiro. Você vai colocando todas as atividades teoricamente importantes, você vai deixando anotado nessa folha em branco. O que é que você estará fazendo nesse momento? Duas coisas. Primeira, você mostrará para o seu cérebro que você não esquecerá de fazer aquelas atividades, mas na hora certa. E a segunda e mais importante, você mostrará para o seu cérebro que aquele momento você resolveu estudar. Então você assumirá o controle da sua rotina, você assumirá o controle dos seus estudos e não deixará que essas outras lembranças te desvirtuam ou então tirem o seu foco do que você se propôs a fazer, que é o estudo. Tenha certeza que isso vai te ajudar muito a manter a concentração. E você pode utilizá-la até mesmo na hora do ciclo de Pomodoro. Durante 25 minutos, quantas coisas ali você vai se lembrar? Então, dentro dos Pomodoros, para melhorar a sua concentração, caraca, eu tenho que fazer, mas são só 25 minutos que você estará focado. Então, o que é que você pode fazer? Vai anotando as informações na folha em branco, junto com a técnica de Pomodoro, ou seja, elas se complementam para você melhorar o seu resultado, para você melhorar o seu rendimento. Fechado? E aí, vem comigo aqui, que eu quero te mostrar essa outra técnica. Ah, Fábio, estou esperando aqui que você vai mostrar para mim a origem, a fórmula da pólvora, você descobriu a pólvora, que não. Nem tenho essa pretensão. Afinal de contas, o que eu estou mostrando aqui para você é algo realmente que você vai utilizar para melhorar os seus estudos, para você alcançar uma melhor performance. E aqui, olhando para você, eu quero te explicar então por que eu falei que uma terceira técnica, que é a realização de simulados, ela pode ter tanta importância na sua vida. E mais ainda, quando eu falei no início do vídeo, olha, essas técnicas se aplicam para qualquer concurso. Mas por que eu quero focar na minha área, na área que você está me seguindo, que é a área de educação? Porque eu desenvolvi uma teoria que muita gente não estava entendendo no início, quando eu comecei a divulgar, que é a seguinte: as pessoas que fazem concurso para a área de educação, em especial os professores, eles não são concurseiros. Teve gente que me interpretou mal, e aqui eu tenho mais uma oportunidade de me explicar. Quando eu digo que um professor não é concurseiro, não é querendo dizer que ele não estuda ou que não vai passar em um concurso. Muito pelo contrário. Eu apenas represento a ideia de que a grande maioria dos professores ou de quem sonha atuar na área de educação, fazer um concurso para essa área, basicamente só prestam concursos para esta área. Ou seja, ficam muito tempo sem entrar em sala de aula, sem entrar no campo de batalha, sem fazer provas. Sendo assim, quando sai um bom concurso, você estuda, mas não pratica como é que vai ser o seu dia lá no dia da prova. E aí você acaba tornando-se uma presa muito fácil para as pegadinhas da banca, para a falta de ritmo, que vai ser cobrado, o seu corpo vai te cobrar isso lá no momento em que você começar a realizar a sua prova. Então, quando eu digo que a prática de simulados ela pode fazer e fará toda a diferença na sua preparação, é para que você comece a mudar a sua mentalidade, não apenas de fazer questões. Você vai ver, a gente vai falar muito disso nos próximos vídeos.
A realização de questões ela é essencial, mas fazer simulados é diferente. Por quê? Porque as questões, basicamente você pode fazer questões até todos os dias, mas você não faz questões de todas as matérias. Me corrija se eu estiver errado. Todo dia você faz um simulado de 60 questões, cobrando todas as matérias que cairão no seu concurso? Eu tenho quase certeza que não. E isso pode fazer muita diferença para você. Ao longo da sua preparação, reservar momentos em que você vai dizer assim, não, peraí, eu vou deixar agora o meu celular desligado ou lá em outro cômodo e vou ficar aqui focado por 2 horas, 3 horas somente na realização dessa prova. O que vai acontecer com você naquele momento? Você vai simular uma situação real de prova. Você vai acostumar o seu corpo a ficar 3 horas sentado, que é o que vai se repetir no momento da prova. Então você vai habituar todo o seu organismo para uma situação que você vai enfrentar. Enquanto isso, muitas pessoas, depois de 2 anos sem fazer nenhuma prova, vão lá fazer a mesma prova do que você. A mesma prova que você. E elas estarão incomodadas porque o corpo não está habituado a ficar sentado muito tempo. Elas terão queda de pressão, elas vão ficar nervosas, elas vão ter piriri, elas vão ter um monte de coisa, enquanto você já estará treinado. Então veja que esse treino de simulados que eu acabei de mencionar não é apenas o treino de realização de questões que você faz. Hoje eu estudei português, aí eu respondi 30 perguntas de português. Não, os simulados é uma simulação na sua totalidade, onde você simula uma prova real envolvendo todas as matérias que você está estudando e principalmente o tempo de uma prova, onde você vai habituar o seu corpo para uma situação que você vai enfrentar oportunamente. Se você aplicar essas pequenas regras, essas 3 dicas, esses 3 métodos que nós falamos hoje aqui, com certeza você já vai verificar, vai sentir uma melhoria em curto prazo em relação aos seus estudos. Você vai ficar mais concentrado, você vai estudar com mais qualidade e você vai ganhar uma outra, vamos dizer assim, você vai ficar cascudo para enfrentar uma prova que se avizinha, né? Porque nós não sabemos quando os editais estarão pipocando por aí. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa dica. Deixe o seu comentário aqui que eu vou responder aqui para você, beleza? E aí te aguardo nos próximos vídeos. Força, coragem e bons estudos. Até mais!